Esse episódio contém cenas que podem causar desconforto. 7 de agosto de 2020, na cidade de São Mateus, no Espírito Santo, uma menina de 10 anos vai até o Hospital Estadual Roberto Arnizot Silvares, reclamando de dores abdominais. No local, essa menina conta ter sido vítima de estupro. O agressor era o tio de 33 anos, que ameaçava há 4 anos, o que fazia com que ela temesse pela própria vida, caso contasse dos abusos para a avó. A avó não titubeou. Se a menina não queria manter a gravidez resultante do estupro, era isso que importava, e a avó foi atrás dos direitos para proteger sua menina. Com a denúncia, em vez de acolhimento, veio o desespero. A menina foi retirada da sua família, colocada em um abrigo até que a justiça decidisse o abortamento. Autorizado o aborto, ela foi internada no Hospital das Clínicas, UCAM, em Vitória, mas a equipe médica do Programa de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual se recusou a realizar o procedimento, alegando que a idade gestacional não estava amparada pela legislação. Os dados da menina e da família foram divulgados pelo Brasil inteiro. A menina teve que ir para Recife. Na capital pernambucana, o martírio continuou até a chegada ao hospital. Preocupada com a segurança da garota, a equipe médica distraiu os manifestantes. O médico responsável foi para a porta do hospital ficar ouvindo gritos de assassino enquanto a menina entrou no porta-malas de um carro. Finalmente, o direito da menina de 10 anos, uma criança, foi garantido. Mas não foi possível voltar para a sua rotina e para a sua casa. A menina precisou mudar de identidade e de endereço. Criança não pode ser mãe. Como é que a criança vai ter uma criança? Não tem condição. É com essa fala da avó da menina de 10 anos de São Mateus que eu começo essa nossa conversa com Débora Diniz, antropóloga, pesquisadora, uma grande referência quando tratamos do tema aborto no Brasil. Seja muito bem-vinda, Débora, ao Questão de Vida, o videocast da Sociedade Brasileira de Bioética. Obrigada, é um prazer estar aqui com você. Prazer enorme nosso, Débora, ter você, uma bioeticista, conosco fazendo esse lançamento do nosso videocast. Débora, os casos mais recentes e polêmicos que envolvem o aborto legal no Brasil são de meninas, crianças, que são engravidadas após serem violentadas. Em muitos dos argumentos, a violência que a menina sofreu acaba ficando de lado. Por que você acredita que isso venha acontecendo? Eu dou múltiplas explicações. Eu queria tentar ensaiar uma com você hoje aqui, para pensar conjuntamente com quem estiver nos ouvindo. Nós temos uma limitação de imaginação. A imaginação sobre a dor do outro, sobre a dor da outra, dessa menininha tão miúda que sofre uma violência, que vive um regime de, muitas vezes, de perseguição, de medo, se não de cárcere, ela é quase que deixada de lado, como diz você, ela é escondida sobre essa obsessão, que é com a gravidez, que é com ideais dogmáticos de sentido da vida, ou mesmo ideais metafísicos sobre quando começa a vida, o que é a vida. Então, há inclusive quem diga que esse fracasso da imaginação, que é desimaginar a dor da outra, a dor de uma criança, vem por um excesso de imaginação que a desaparece. Esse excesso de imaginação é sobre o dogma, é sobre a insistência que o mundo só pode ser de uma maneira.
Amos Oz é um escritor, um ficcionista, e quando ele vai pensar sobre isso da imaginação, da desimaginação, e ele vai pensar sobre esse sujeito, que é, inclusive, muitas vezes um fanático nas suas ideias, ele vai dizer que é uma pessoa sem curiosidade. Ele tem uma obsessão com a sua única imaginação, e ele se acha um salvador, né? Esse personagem que vai ignorar a dor dessa menininha e vai apenas se mover por uma abstração de um dogma, é alguém que se move como um fanático num campo moral. Então, minha primeira tentativa de responder a você é menos sobre conflitos entre religião, sobre laicidade, sobre direitos das mulheres, mas sobre como nós podemos praticar a imaginação sobre a dor daquela que aparece diante de nós com um pedido de ajuda, de cuidado, né? Inclusive de se manter viva como uma menina de 10, 11 anos, vítima de violência. É interessante porque essa menina de São Mateus, ela foi exposta, né, Débora? A família dela foi ameaçada, ela teve que ser cuidada pelo Serviço de Proteção do Estado para que mais violências fossem interrompidas, né, para que não tivéssemos mais violências. Todas essas ameaças, elas aconteceram perpetradas por pessoas que se dizem a favor da vida. Quais os discursos que você acha que estão por trás disso? Você já respondeu um pouco na sua primeira organização, né, desse tema, mas o que você acha que está por trás desta contradição entre pessoas que se dizem a favor da vida, são efetivamente as pessoas que perpetram violências mais gravosas, mais duras, mais cruéis? Eu começaria a responder a sua pergunta, mesmo dizendo que não me parece que tem uma contradição, mas eu vou tentar lembrar dessa história. Ela foi durante a pandemia, lembra? Sim. Ela era uma menininha que não estava indo para a escola, então não tinha outros equipamentos da vida que pudessem olhar aquele corpo e dizer há alguém aqui em sofrimento. E quando o corpo passa a se anunciar como vítima de uma grave violência, em que a menina vem ao mundo, chega ao serviço de saúde, e o serviço de saúde passa por inúmeras barreiras, que eu não vou nomeá-las como objeção de consciência, inúmeras barreiras, que podem inclusive ser classificadas como omissão de socorro. Uma menina muito miúda, grávida de uma situação de violência. O que nós temos é posto em marcha um intenso fanatismo moral, que é uma busca de uma hegemonia no campo moral sobre o controle da moral sobre a reprodução, que vai incluir meninas vítimas de violência, mulheres adultas em algum momento da vida que venham a tomar decisão sobre interromper uma gestação. Então, essas pessoas transformaram essa menina em uma desterrada daquela casa já violenta, da onde ela vivia no Espírito Santo, em São Mateus. Ela pega um avião pela primeira vez na vida, ela entra em um porta-mala de um carro, a um serviço em outro estado, e depois ela passa a viver sem nome, sem registro, num serviço de proteção. Então, nós estamos falando de algo que parece um roteiro de uma brutalidade fora de qualquer razoabilidade. Então, aquele fanatismo salvacionista naquele momento, da gravidez, não era sobre a menina, mas era da gravidez, era sobre um postulado moral de manter-se grávida a qualquer custo, ele é acabado, ele é esquecido ao momento em que essa menina interrompe a gestação. A vida da garota, a vida dessa família, ela é esquecida, ela não é mais um objeto de proteção, de controle, de conversa. Então, por que eu faria uma contraprovocação em dizer que não há um paradoxo, não há uma incoerência? Essas pessoas são muito coerentes com elas mesmas. O que há é uma vontade de poder, uma hegemonia moral de que os seus dogmas, a sua forma de crer o mundo e de que o mundo como pode ser regulado, inclusive sobre o corpo de uma menininha de 10, 11, 12 anos, tem que se fazer valer, inclusive colocando-o em risco sobre graves situações de estigma e de exposição, como foi que aconteceu. Então, o que é por trás? Um caráter missionário moral de dizer é assim que o mundo tem que ser, inclusive para alguém
em tamanho, risco e vítima de violência, como foi essa menina. É verdade, não há uma contradição, né? Há até uma coerência, né? Uma coerência com o modo de ser, com o modo de viver e com o modo de impor o seu modo de vida, o seu modo de crença ou os seus interesses, porque não me parece nem que seja necessariamente um sistema de crenças, mas um sistema de interesses, né? Essa menina, por exemplo, na história dela, ela ainda tem uma outra passagem. Ela sai de São Mateus, que está a 4 horas de Vitória, ela vem para Vitória. Em Vitória, nós temos no Hospital Universitário um serviço de aborto legal, é um serviço de aborto legal que existe no Hospital das Clínicas. E essa menina, então, quando chega no primeiro hospital, foi alegado que a idade gestacional não permitia que o aborto fosse realizado. Ou seja, essa orientação, ela não existe nem na legislação, não existe no Ministério da Saúde, não existe com nenhuma portaria, não há nenhuma normativa que indique a idade gestacional. Ela, então, a questão da idade gestacional, ela sempre surge em projetos de lei que querem limitar ainda mais as hipóteses de aborto legal. Porque é interessante, se nós pegarmos só em 2024, são dezenas de projetos de lei com várias nuances tentando limitar essas hipóteses de aborto legal ou fazer proposições que possam ser palatáveis, capilarizadas e possam ser aprovadas. Como que você vê essa busca, essa desculpa para a realização legal do procedimento? Você acredita que seria uma objeção de consciência? Você um pouco que já respondeu essa questão, né? Não é uma objeção de consciência, é talvez um subterfúgio. No campo filosófico, nós diríamos que é uma ideologia, um mascaramento da verdade, né? A justificativa da objeção de consciência, na realidade, é um mascaramento da verdade, né? Então, eu queria que você tentasse talvez assim trazer para nós alguma coisa a partir da sua visão de bioeticista, né? Como que a própria bioética pode ser uma ferramenta importante para os profissionais, para as famílias, para a sociedade e para todos nós que militamos na defesa dos direitos humanos fundamentais. A objeção de consciência, ela é um dispositivo importante de proteção das nossas crenças mais íntimas. Tanto você quanto eu acredito que com as pessoas todas que nos escutam, querem viver num mundo em que as pessoas não sejam obrigadas a se mover contra as suas próprias crenças. Eu acho que esse é um postulado do qual nós começamos. No entanto, não há objeção de consciência seletiva. No entanto, não deve haver objeção de consciência em um serviço público de saúde em um hospital universitário laico. No entanto, não deve haver objeção de consciência quando há uma necessidade emergencial, uma necessidade prioritária, como uma menina em uma situação de violência que necessite de uma interrupção da gestação. Esses, no entanto, não devem ser entendidos como restrições às liberdades individuais de cada uma de nós. Elas devem ser entendidas como as condicionalidades para o exercício das nossas crenças mais íntimas e privadas. O que isso significa? Que um serviço tem que estar equipado de tal maneira que no seu plantão tenha sempre alguém para garantir os atendimentos fundamentais. Que as pessoas das quais têm objeção de consciência, que não se confunde com racismo, não se confunde com sexismo, ou seja, eu não atendo porque esta pessoa é uma mulher. Eu não atendo porque esta é uma mulher de tal ou qual característica. Não, isso não pode. Nós temos um nome no nosso ordenamento: racismo, misoginia. Ou seja, esse apelo a uma objeção de consciência diante de uma cena singular diante da equipe de saúde, ela tem outros nomes. Ela vai ser discriminação, omissão de socorro. Isso não é objeção de consciência. Então, a primeira afirmação que eu faria é que ela também não se confunde com desinformação. O exemplo que você acaba de dar, de que a equipe de saúde alega que havia tempo gestacional, equipes de saúde que trabalhem
em linha de frente, trabalham nos serviços de saúde, não têm direito à desinformação. A desinformação pode ser classificada como uma missão de socorro. A legislação não impõe nenhum limite gestacional ao atendimento. A imposição de barreiras pode ser classificado como faltas importantes, como, eu repito, e não vou cansar de chamar, como missão de socorro, deixar de cuidar de alguém quando se deveria cuidar. Então, o direito à desinformação, ele não pode existir, seja no aborto ou em qualquer outra proteção de necessidade de saúde, quando nós somos as pessoas responsáveis por cuidar. Então, eu faria uma diferença muito importante, né, entre objeção de consciência, desinformação, barreiras. Essas são camadas diferentes de um mesmo problema e que continuamente aparecem com temas no campo da bioética que tem uma intensa emoção, intensa moralidade que é convocada para a sua mediação. Eu convocaria as pessoas a pensarem que outros procedimentos de saúde nós traríamos tanta intensidade moral, tantas barreiras elencadas para uma vítima como uma menina de 10, 11, 12 anos que sofre violência, para se virar um caso nacional de imposição de barreiras para que ela não tenha acesso aos cuidados de saúde. Então, eu repito, nós não estamos falando das nossas crenças mais íntimas, nós não estamos falando de objeção de consciência, muitas vezes, não estamos sequer falando sobre como melhor cuidar dela, não estamos falando da lei, nós estamos falando dessa coisa tão externa a nós, que é esse, como você muito bem resumiu, esse modo de ser e de impor que circunda a questão, em particular, do aborto no Brasil. É interessante porque é um cinismo, né? Há um cinismo. Um profissional que trabalha num serviço de aborto legal, de abortamento legal, como você disse, não pode utilizar o argumento do desconhecimento da lei, até porque ninguém é dado o desconhecimento da lei, quanto mais alguém que milita, que trabalha num serviço dessa natureza. Então há uma hipocrisia, há um cinismo colocado nessas atitudes médicas, nessas atitudes dos profissionais de saúde, não é apenas dos médicos, mas dos profissionais de saúde, o médico no caso e os juristas no caso, juízes, promotores, porque tem uma responsabilidade legal por serem fiéis às normas, né? É como se nós tivéssemos uma perspectiva kantiana, né? Nós queremos valores que sejam imperativos categóricos, mas que os nossos imperativos categóricos valham para todos, né? Sejam impostos a todos. Então, acho que essa discussão, ela vem à tona sempre, ela é sacada sempre do alforje quando há um interesse, né? Ao mesmo tempo, nós vemos que mulheres em condições socioeconômicas mais elevadas abortam com o nome de curetagem, por esses mesmos profissionais que às vezes se recusam a fazer o aborto em serviços de abortamento legal. Então, é uma objeção de consciência seletiva, como você mesma diz. Então, se é seletivo, não é objeção de consciência. Eu queria falar um pouquinho, Débora, sobre a DPF 1207, né? Eu acho que essa DPF, ela tem nós elencamos temos várias, mas assim, elencamos essa para que você pudesse falar um pouco, porque ela envolve uma questão importantíssima, um pedido que foi feito ao Supremo Tribunal Federal para que profissionais de enfermagem estejam autorizados também a realizar abortos nos casos legais, né? Claro que é uma questão hermenêutica, né? Porque não há uma trava, não há um impedimento, é apenas uma leitura ampliada de um dispositivo normativo. Então, atualmente, o artigo 128 do Código Penal, ele só autoriza que médicos façam o procedimento, o aborto legal. E esta DPF traz uma nova perspectiva, e não é uma perspectiva apenas de possibilidade de ampliação do direito das meninas e das mulheres ao aborto legal, mas também de uma ampliação de direitos para profissionais de enfermagem, que na sua maioria, quase 90%, são
constituídos por mulheres. Queria que você falasse um pouquinho disso, desta luta que foi essa DPF, como é que você poderia trazer para nós. A DPF na minha perspectiva, é uma luta das mulheres, é uma luta coletiva, é uma luta que mostra a força do coletivo sobre ações de natureza individuais. Sim, essa é uma ação que chega ao Supremo, né? A DPF, aí o seu nome é complexo, mas é apenas para dizer que é preciso se ler o Código Penal de acordo com a Constituição. Ela é proposta, inclusive, pela Sociedade Brasileira de Bioética, pela ABEM, que é a Associação Brasileira de Enfermagem, há um partido político, porque é um ente legitimado também para ir ao Supremo e com quem é muito coerente em matéria de direitos fundamentais, de direitos humanos, que é o PSOL, e há outras organizações como a ANIS, que se soma, a ANIS Instituto de Bioética, que se soma a essa ação. Ela é uma ação que vem naquilo que nós chamamos de garantir direitos baseados em evidências, direitos que não estejam ainda assim explicitados, assim nomeados. O Código Penal de 1940. Naquele momento, a melhor maneira de proteger a saúde das mulheres que tinham sido vítimas de estupro ou em risco de vida era com o cuidado médico. Havia uma intensa medicalização como a melhor oferta de proteção da lei com a medicina. Hoje nós temos, no século XXI, resoluções seguras da Organização Mundial de Saúde que mostram que outras profissões de saúde, em particular a enfermagem, sabe como cuidar, e sabe como cuidar bem de uma mulher, de uma menina, de qualquer pessoa que necessite uma interrupção da gestação. Então, aqui é para se nomear na letra do ordenamento jurídico a possibilidade ampliada de cuidado. Mas no mundo real, já é assim que acontece. Porque nas equipes de saúde, especialmente quando o aborto é realizado por medicamento, você pode ter uma prescrição, mas quem vai entregar o medicamento é a enfermeira, técnica, auxiliar de enfermagem. São outros profissionais que estejam ali. Então, o que nós estamos pedindo com essa ação é também um espelhamento do que diz a ciência e como se distribui o cuidado nos serviços de saúde. Então, é como melhor proteger os profissionais que estão envolvidos em equipes, é como ampliar as possibilidades à rede de cuidado das mulheres e meninas vítimas de violência. Então, é sobre essa rede entre profissionais e entre vítimas, entre mulheres que precisam de uma interrupção legal e segura da gestação. O que eu acho interessante nessa ação de descumprimento de preceito fundamental, Débora, é que ela traz esta ideia de uma Constituição viva, uma Constituição que se espraia por todo o ordenamento jurídico, né? Olha, é preciso ler o Código Penal, é preciso ler o Código Civil com o espírito da Constituição de 88. Né? Acho que é isso, né? E nesse sentido, a grandeza dessa DPF. Ainda tentando aproveitar um pouco mais, Débora, acho que a oportunidade de estar com você para nós, da Sociedade Brasileira de Bioética, nesse lançamento, né, o nosso primeiro videocast Questão de Vida, a gente queria que você trouxesse um pouco para nós sobre como que você enxerga o papel, a responsabilidade da Sociedade Brasileira de Bioética, né, como um espaço importante de reflexão, de crítica, de emancipação. Como é que você vê o papel da Sociedade Brasileira de Bioética no enfrentamento dos problemas de violação dos direitos reprodutivos das mulheres e das meninas, e como você enxerga... É claro que eu não estou te pedindo uma receita de bolo, mas eu queria que você dissesse um pouco, assim, qual é a sua visão sobre a sociedade, que papéis ela poderia desempenhar, que responsabilidades ela tem e que caminhos nós poderíamos trilhar no sentido de reduzir essas violações, de ter uma atuação efetiva, responsável e que seja compatível e coerente com a natureza de uma sociedade brasileira de bioética. Eu talvez arriscasse duas possibilidades de resposta, né, para daí outras pessoas ajudarem a pensar ainda mais.
quanto mais nós estamos vivendo em um mundo em que impõe muros, impõe fronteiras, impõe restrições, faz a circulação do afeto, do medo, da intimidação, da perseguição, nós temos que cultivar espaços de encontro, de diálogo, de aproximação, de não intimidação, inclusive sobre temas difíceis e temas dos quais, talvez no mundo comum, no mundo fora desse espaço, disso que nós estamos chamando de Sociedade Brasileira de Bioética, que nada mais é do que uma comunidade em que as pessoas se encontram para pensar, para trocar, para se encontrar, para construir formas de pensar melhor, né? Mesmo que continuemos pensando diferente, mas nós nos lançamos à escuta sobre como pensar melhor. Então, é uma comunidade que pratica o como pensar. Então, quanto mais o mundo construir muros, comunidades como essa, elas precisam ser bravamente cultivadas para resistir, que elas também não construam muros ao pensamento, ao encontro, à troca. Mas há um segundo. Quando nós construímos uma comunidade, e você disse muito bem, que ela está aí, ela está entre quem pratica a saúde, quem pensa a saúde, quem pratica o direito, quem pensa o direito, quem exercita a filosofia, quem tenta trazer a filosofia para as esquinas, para os mundos, para as redes, ou seja, a característica da bioética é o seu próprio enraizamento multidisciplinar, como se quiser chamar, ou seja, sem reconhecer as fronteiras do conhecimento como fronteiras de autoridade ou de poder na sua localização para habitar essa comunidade, esse é também um espaço muito rico, onde a arte, a literatura, a lei, a prática de saúde, a diversidade profissional, ela tem, não é que ela tem que ter, ela tem já, pela sua própria Constituição, ao menos no Brasil, um espaço para troca, para construção desse encontro. Então, eu arriscaria essas duas respostas. É a construção de uma comunidade onde as pessoas insistem no encontro, insistem em pensar o como nós podemos encontrar respostas mais justas, melhores, menos intimidatórias, aonde o medo não vai ser o afeto que nos aproxima, mas quem sabe a esperança, quem sabe a curiosidade ao encontro. E isso depende de cada um de nós que está aqui nesta comunidade, da qual se elege participar de uma maneira voluntária para fazer desse encontro uma realidade diferente, né? Interessante a sua posição, porque a bioética me parece uma possibilidade de construção de uma epistemologia crítica, emancipatória, respeitosa do pluralismo moral, respeitosa das diferenças, né? Acho que é um espaço de tolerância, um espaço de compreensão do outro. É um espaço mais fenomenológico e talvez uma aproximação, né? Um espaço fenomenológico, mas de busca desta essência, deste ser, do que é a vida, né? A pergunta da fenomenologia, o que é a vida, o que é a morte, o que é ser, e ao mesmo tempo dialética na compreensão dos grandes desafios que nós temos dentro de uma sociedade pautada por um neoliberalismo que constrói um novo significado, um novo sentido do que é trabalho, do que é trabalhador, e que nós precisamos, enfim, fazer construções críticas acerca disso e entender que a luta ela precisa ser no cotidiano, né? Ela não pode ser fruto de meras construções de teias de aranha em torno de nós mesmos e de elucubrações filosóficas, jurídicas, mas ela precisa trazer o mundo da vida para as nossas reflexões, né? Acho que o vetor epistemológico tem que ser do chão da vida, não é verdade, para o mundo das ideias, e não da racionalidade para o chão da vida. Eu acho que o vetor epistemológico ele está invertido nesse sentido. Então, acho que a Sociedade Brasileira de Bioética tem uma responsabilidade muito grande e nós queremos agir responsavelmente, né, a partir daquilo que fazemos, que refletimos e que discutimos. Agora, Débora, já encaminhando para o final, não queremos mais assim tomar o seu tempo, sabemos da sua agenda difícil, concorrida, e te agradeço muitíssimo por estar aqui conosco, mas eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente
Como que você tem acompanhado a questão do aborto em outros países? Por exemplo, na América Latina, na União Europeia, enfim, países do Norte, países do Sul. Há uma visão diferente de centro e periferia. Como é que está a questão da legalidade, a questão da criminalização? Com quem nós podemos aprender um pouco? Não digo copiar modelos, nós temos que construir nossos próprios modelos a partir da nossa realidade. Não temos como negar, somos uma sociedade de matriz judaico-cristã, mas precisamos construir na realidade, uma bioética, um direito latino-americano, um direito com a nossa face, com o nosso jeito de ser. Mas queria que você fizesse este diálogo com outros países. O que está acontecendo no mundo e que nós podemos não espelhar necessariamente, mas pensar sobre o que acontece lá, que podemos ressignificar aqui e transformar a partir de outros modelos, de outros paradigmas. Nós estamos na região do mundo em que mais mudanças sobre a legislação do aborto que aconteceu no mundo, né? Um país como a Argentina, em que centenas de milhares de mulheres, meninas, famílias ocuparam as ruas para aquilo que foi conhecido como a Onda Verde, a Maré Verde, né? A Onda Verde atravessa a América Latina. Um país como a Colômbia, que sai nos anos 90 de um dos países que mais criminaliza no mundo para retirar o aborto do Código Penal, como é o Canadá. Um país como o México, que também descriminaliza, legaliza por decisões da Corte Constitucional e passa aos estados. Então, nós estamos na região do mundo que mais transformações ocorreram nos últimos anos. Mas estamos também no hemisfério do mundo, se assim pensarmos a geografia com os Estados Unidos, onde há tensões muito importantes sobre o uso político, sobre as disputas políticas de como o aborto, o direito ao aborto não é uma questão pacificada, solucionada, mesmo depois de 50 anos de uma decisão, como foi na Corte dos Estados Unidos. Mas nós temos também exemplos como foi a França recente, que faz a sua mudança na ordem constitucional para garantir que o aborto não vai ser esse objeto de disputa como foi os Estados Unidos. Então, o que eu quero dizer com isso é que talvez muitas das questões da bioética, mas em particular o aborto, as nossas formatações tradicionais para se pensar os temas, o que acontece lá, isso que se chamou às vezes o centro, e nós que estamos na periferia, ela talvez nos ajude pouco. A nossa criatividade ela tem que ser expandida por outras formas de se pensar, que forças foram colocadas em movimento para que transformações para proteger as necessidades de saúde, os direitos das pessoas, fossem garantidos nisso que nós chamamos de ordenamento jurídico ao final, né? Nessa mudança de descriminalização social, de descriminalização legal. Na Argentina, foram as ruas, foram os movimentos de mulheres, foram movimentos amplos de coalizão por lutas de direitos. Na Colômbia passa também pelos movimentos sociais. O que eu quero dizer é que muitas vezes nós fazemos discussões acadêmicas nos nossos gabinetes, nos congressos, nos artigos, mas isso que você chamou, o mundo da vida, o mundo vivido, o mundo dos movimentos sociais, é onde traz um poder de transformação, um poder de criatividade que pode inclusive transformar ordenamentos jurídicos, como foi o caso da Argentina, da qual não seria possível. Então, se nesse momento nós tivéssemos que olhar para algum lugar do mundo para dizer como nós podemos aprender a pensar, buscar vocabulários, nós temos que olhar para os nossos países vizinhos mais do que nunca, porque estamos na região do mundo que maior transformação aconteceu. Que ótimo, acho que foi uma experiência ótima, momentos importantes, Débora, para a gente. Eu acho que nós precisamos ampliar esses espaços de debate, né? Você tem toda a razão, não é na academia que o mundo se transforma, né? É de fato no mundo da vida, desde que a academia seja um lugar de emancipação e não um lugar de controle, um lugar de
não apenas controle discursivo, mas controle de pensamento, né? Acho que é livre pensar, o livre falar, relacionar. Eu acho que você tem toda a razão. Eu vejo na academia, às vezes, nós queremos fazer parcerias internacionais com os países do norte, né? Nós precisamos fazer parcerias com países que têm uma realidade mais próxima da nossa. E acho que isso é um desafio grande também para a bioética, Eu queria, então, Débora, mais uma vez te agradecer por essa oportunidade, por esse diálogo tão franco, tão rico, e dizer que questão de vida é um videocast que se presta, que se coloca a serviço dos mais vulneráveis, aqueles que, de fato, vivenciam os grandes dilemas que são originados das desigualdades sociais, sejam desigualdades de raça, desigualdades de classe, enfim, das múltiplas desigualdades que nos afetam cotidianamente, especialmente que afetam a nós, mulheres, de múltiplas formas. Receba um abraço carinhoso da Sociedade Brasileira de Bioética, da qual você faz parte, claro, é membro. Obrigada a vocês, obrigada a você em particular. Esse foi o Questão de Vida, o podcast da Sociedade Brasileira de Bioética. Eu sou Elda Bussinger, presidenta da SBB, e queria convidar você a compartilhar esse vídeo com todas as pessoas que você acredita que irão não apenas gostar, mas que irão se beneficiar deste debate que nós travamos aqui com a professora doutora Débora Diniz, uma das maiores pesquisadoras e especialistas na questão do aborto. Te convido a compartilhar este episódio com quem você acredita que merece se informar mais sobre questões que atravessam a nossa vida. Até o próximo episódio.